Pessoal, vamos voltando para a plenária para a gente dar sequência na nossa programação. Convido a todos que estão do lado de fora a voltarem para a plenária para que a gente possa dar sequência na nossa programação. Vamos começar? A luz está aí? Cadê o nosso amigo da luz? Vamos entrar com a tela do painel. Na transmissão e no LED. Pode ir. Sejam bem-vindos de volta, pessoal. Vamos retornar para iniciar mais um painel do nosso 4º Fórum Todos Juntos contra o Câncer, aqui na região Norte e Nordeste. Espero que vocês estejam bem, todos que estão em casa, fiquem conosco para a gente seguir a nossa programação. Para quem chegou agora, eu vou me apresentar novamente. Para quem já me conhece, muito bom revê-los. Eu sou Caterine Moura. Sou médica sanitarista e CEO aqui da Abrale. E estando na Abrale, liderando esse grupo incrível de pessoas que trabalham na associação, eu também lidero e ajudo a consolidar o trabalho do movimento Todos Juntos contra o Câncer. É um prazer poder participar desse painel, um painel muito especial, muito importante, que vai tocar numa temática que de fato faz a diferença quando a gente fala de promoção à saúde e prevenção ao câncer, que é a temática da alimentação saudável. Então, vamos lá, espero que estejam todos a postos. Quem estiver em casa, se quiser participar, mandar suas contribuições através do chat, suas dúvidas, suas perguntas. Esse é um painel que terá convidados em modalidade remoto e também aqui presencial no palco comigo. Então, o nosso tema de agora é saúde no cotidiano. Como promover o acesso à alimentação saudável. Com o retorno do Brasil na mapa da fome, infelizmente, né? Estamos de volta nesse cenário, com um mapa que é bastante alarmante, muitas pessoas sem acesso a uma alimentação minimamente adequada, né, com valor nutricional. Promover esses ambientes familiares e saudáveis, né, parece cada vez mais distante quando a gente está num cenário de muita desigualdade social. O desafio é grande, né? Muitas famílias já começam num cenário de desvantagem alimentar. E como a gente pode ajudá-los a sair desse cenário, né? Esse retrato da desigualdade social no nosso país também recai sobre o controle do câncer, claro, não é? Tendo em vista que as vulnerabilidades socioeconômicas, elas constituem barreiras importantes de acesso. Isso sem lembrar, a gente não pode deixar de falar do peso dos determinantes sociais na promoção das doenças, não é? Então, precisamos discutir as desigualdades e vulnerabilidades socioeconômicas, porque elas, de fato, promovem acesso desigual, oportunidade desigual de ter uma vida saudável e acesso à saúde. Essas barreiras, elas não são intransponíveis, mas são gargalos importantes e faz com que a nossa sociedade acabe adotando de uma forma homogênea, não é, uma alimentação que promova a saúde. Fica cada vez mais difícil que a gente garanta que de uma forma ampliada as pessoas consigam acessar uma cesta básica alimentar saudável. E aí como que a gente faz para estruturar uma estratégia eficiente de prevenção de doenças, sobretudo doenças no cenário da oncologia? Como que a gente faz para promover saúde se a gente está cada vez mais desincentivando a alimentação saudável? Por isso que a gente está aqui para debater, e nesse painel a gente vai discutir com as especialistas, todas mulheres, nutricionistas, quais são os caminhos para a gente conseguir promover, então, a saúde no cotidiano das pessoas, entendendo os diferentes cenários onde elas se inserem, as diferentes realidades
e as especificidades regionais também. Então, vamos começar? Vou convidar as nossas especialistas. Não está na ordem, tá, de presença remota ou aqui. Então, por favor, eu vou anunciar uma por uma. E a nossa convidada que está presencial, quando eu chamar, por favor, suba ao palco para fazer companhia para mim nesse nosso painel. Então, nossas especialistas hoje são Bianca Manzoli, nutricionista e especialista em pediatria pelo Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, também coordenadora do Comitê de Nutrição da Abrale, membro do Grupo de Estudos em Efeitos Tardios da SOBOP. SOBOP, para quem não conhece, é a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Olá, Bianca, prazer tê-la aqui conosco. Também conosco a Bruna Kulik Hassan. A Bruna também é nutricionista pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado em saúde coletiva, na área de epidemiologia, pelo Instituto de Medicina Social, também da UERJ, pós-doutorado em saúde coletiva pelo Instituto, o mesmo, e atualmente a Bruna atua como pesquisadora em saúde pública da ACT, Promoção da Saúde. Olá, Bruna, seja bem-vinda. Jucicleide Rodrigues Farias. A Jucicleide está aqui, cadê você? Por favor, suba ao palco. Jucicleide é especialista em educação em saúde pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino, especializada em preceptoria multiprofissional na área da saúde da Faculdade Moinho dos Ventos, mestranda do programa de pós-graduação em saúde na Amazônia. E a Jucicleide desenvolve há 11 anos no Hospital Ofir Loyola atividades de assistência e ensino, correto? Nas clínicas de cuidados paliativos em oncologia. É preceptora e docente do programa de residência multiprofissional em oncologia e cuidados paliativos na área especificamente de nutrição. Seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui presencialmente para me fazer companhia aqui, né, além das convidadas que estão em modo digital. Também cumprimentar... Muito obrigada. Também cumprimentar a Sandra Maria Chaves dos Santos. A Sandra é nutricionista também pela UFRJ, também no Rio de Janeiro, com mestrado em saúde pública pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, doutorado em administração pública também pela UFBA, professora da Escola de Nutrição da UFBA, coordenadora da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Nossa, que prazer em te conhecer, Sandra. Seja bem-vinda também. Obrigada. E, por fim, igualmente importante, Tainá Alves Malhão. Tainá é tecnologista do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, com atuação na área técnica de alimentação, nutrição, atividade física e câncer. Docente do módulo de nutrição, na prevenção e no controle do câncer, do programa de residência multiprofissional, em oncologia, também no INCA, e módulo de prevenção de doenças e promoção à saúde do curso de especialização em geriatria e gerontologia da UERJ. É isso mesmo, Tainá? Seja bem-vinda, obrigada por estar conosco. É um painel feminino, vocês podem ver. Então, vamos dar início a ele. Cada uma das nossas convidadas vai ter 10 minutos para a fala inicial. Depois, com sorte, com tempo, vamos fazer uma rodada de debate. E eu quero convidar todos que estão em casa para, por favor, mandar suas contribuições através do nosso chat. Quem estiver aqui vai ter a oportunidade de levantar a mãozinha e a gente leva o microfone. Então, vamos começar o nosso painel. Vou convidar, então, vamos ver quem inicia. Opa, só um minutinho. Bianca, vamos começar por você, Bianca? Então, Bianca, 10 minutinhos para a sua fala inicial. Não sei se Bianca tem apresentação para compartilhar isso. Então, a palavra é sua, Bianca. Muito obrigada. Obrigada. Espera aí que eles vão colocar a apresentação. Vamos ver se funciona. Aqui eu já consigo ver. Ótimo. Vamos lá. Eu queria começar
agradecendo, né, todo o apoio que nós sempre tivemos com a nossa querida Merula. Dizer que hoje nós temos a honra da continuidade desse apoio vindo com a Catarine. O Comitê de Nutrição, né, o trabalho da nutrição dentro da Abrale, ele é um trabalho em ascensão e a cada ano nós conseguimos levantar mais ainda essa bandeira, né, e várias outras bandeiras a serem discutidas dentro desse cenário do paciente oncológico. Então, esse é um cenário muito valioso para nós, né? A primeira vez que o Comitê de Nutrição participa do Fórum Norte e Nordeste. Quem sabe no próximo ano a gente coloca um pouco mais dos nossos workshops aqui dentro, mas a gente quis trazer um pouco mais sobre as ações do nosso comitê frente a esse cenário e tudo isso que a gente vai colocar hoje. Então, só para começar, eu sou a coordenadora, né? Eu tenho a honra de ser a coordenadora desse comitê. Eu me chamo Bianca Manzoli, sou nutricionista aqui do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas. Como parte do comitê, nós temos a Juliana Navarrete, Isabelle Novelli, e a Marina Neto e a Érica Irossi. Então, são nutricionistas bem engajadas dentro da oncologia que trabalham em grandes centros. Para começar, eu acho que dentro das ações de destaque do comitê, eu sempre gosto de começar citando a importância do ensino. Então, um profissional mais capacitado, ele lida muito melhor com problemas e se relaciona de uma forma muito mais assertiva. Então, a nossa missão, né, dentro do OncoEnsino, junto com essa plataforma, a gente teve a honra de fazer parte desse grande marco na Abrale, que foi o OncoEnsino, foi realmente levar o conhecimento adiante. Então, mostrar de várias maneiras como a gente consegue levar a nutrição em todos os cenários que nós enfrentamos hoje. Então, desde o mais básico, quando faltam recursos dentro da instituição, e até o mais elevado, quando os recursos permitem que esse trabalho seja um pouco mais avançado. Dentre outras ações, tem alguns destaques que eu acho importante da gente colocar. Uma delas é o nosso guia de nutrição, que foi desenvolvido pelo Comitê de Nutrição. Esse guia está no site da Abrale, o paciente consegue ler o QR Code e baixar. A gente teve a participação ativa das nutricionistas do comitê no último consenso de nutrição oncológica da SBNO. Foi um consenso muito interessante, né, e muito bem pautado de informações nos últimos anos. E eu e a Juliana Navarrete, nós temos a honra de fazer parte do Grupo Pan-Americano. Então, a gente acabou de lançar o Guia de Atenção Nutricional em Câncer Pediátrico. Ele é um guia muito importante dentro do cenário da oncologia pediátrica. A oncologia pediátrica ainda é vista como uma sementinha na oncologia, então a gente está a cada ano tentando levantar ainda mais essa bandeira e falar um pouco mais desse cenário da pediatria. Assistência ao paciente, então a gente tem um canal dentro da Abrale que é a orientação nutricional. Eu ia falar atendimento, mas a gente sempre gosta de deixar claro que isso é uma orientação. A gente tenta o máximo possível levar essa orientação adequada de nutricionistas especialistas em oncologia, para que a gente consiga ter acesso a diferentes regiões e a gente consiga melhorar um pouco mais esse atendimento nutricional em todos os centros. Esse agendamento é feito pelo próprio site da Abrale, onde o paciente entra no site, clica no link, manda o formulário e a gente tem acesso a esses prontuários, a esse paciente, onde a gente faz esse agendamento dessas consultas. Isso é um projeto que vem crescendo cada vez mais, a Catarina está aí para a gente cada vez mais discutir um pouco mais desse projeto, então acredito que nos próximos anos a gente vai conseguir ter grandes avanços perante a esse apoio ao paciente. A participação nos grupos de trabalho, então nós temos hoje 2 nutricionistas que são ativas nos grupos de trabalho do Movimento Todos Juntos contra o Câncer. Uma delas é a Isabelle, que faz parte do grupo de agrotóxico, onde eles têm uma discussão muito importante dentro desse cenário, né, da liberação de agrotóxico no Brasil. E o outro é de prevenção primária, onde eu faço parte junto com uma equipe muito maravilhosa e a gente tem um trabalho muito importante para colocar um pouco mais essas questões ligadas à prevenção. Permite? Uma outra ação que eu queria destacar é o nosso workshop de nutrição. Então, a gente teve o 5º ano, esse foi o 5º ano que a gente estava presente lá dentro do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, que aconteceu em setembro. Dentro das ações mais importantes, eu queria muito colocar no ano de 2018, quando a gente fez parte da Declaração de Melhoria à Atenção ao Câncer no Brasil, e a gente levou um assunto muito importante. Esse assunto começou a ser discutido no workshop, e a gente finalizou isso dentro dessa declaração,
que a gente levou o ponto da dispensação de dieta integral para o paciente oncológico, das dificuldades que o paciente enfrenta dentro dessa dispensação e da falta de suplemento oral para todos os pacientes. Então, a gente levantou essa bandeira, a gente chamou a equipe toda da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e a gente vem levando essa pauta adiante, né? Então, a gente está tentando entrar dentro desses caminhos para melhorar um pouco mais esse cenário do paciente. Bianca? E dentro disso, um ponto só que eu queria destacar. Oi, você me escuta? Bianca? Escuto. Isso, só um minutinho, desculpa te interromper, mas é para não perder o link do slide que você comentou sobre a oferta de atendimento, orientação nutricional que é feita através do site da Brale. É só para deixar reforçado que é um serviço 100% gratuito, tá bom? Então, qualquer pessoa pode ter acesso através do site, entrar lá, fazer o agendamento e conseguir uma orientação individualizada. Não é isso, Bianca? Por ressaltar. Todas as orientações que a gente faz dentro desse atendimento, o que a gente mais faz é combater fake news. Então, é um caminho muito importante para o traço do paciente dentro do tratamento oncológico. Então, a gente consegue entrar dentro da vida desse paciente, combater um pouco mais o acesso à informação, que hoje em dia é gigante, né? Então, hoje qualquer pessoa consegue entrar no Google e digitar qualquer palavra de cura, qualquer método de cura. Então, a gente consegue entrar na vida desses pacientes e melhorar um pouco mais o caminho dele dentro do tratamento. Como a Catarina falou, é um trabalho 100% gratuito. E dentro dessas ações, é só uma leve introdução, porque eu acho que as meninas vão colocar isso tudo muito bem. Então, só para destacar que a alimentação, assim como a saúde, ela é um direito de todos. A gente teve aí, nos últimos anos, um cenário muito diferente, né, no que diz respeito a políticas públicas. Eu acho que isso começou com um conjunto de fatores, que foi a piora da situação econômica das famílias mais vulneráveis e o desmonte de políticas públicas. Então, eu coloquei aí a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, as reformas trabalhistas que a gente enfrentou nos últimos anos, a extinção do CONSEA, né? Então, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O CONSEA era um órgão muito importante para fiscalização, para monitorar as medidas de política pública de alimentação e nutrição. Então, com a finalização do CONSEA, a gente já teve um agravamento muito grande, a gente teve uma perda muito importante dentro desse cenário. A gente teve também algumas outras questões, como o fechamento de alguns armazéns da Conab, né, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Isso aconteceu durante a pandemia. Então, a gente caminhou num cenário que, quando essa pandemia chegou, o buraco já estava um pouco mais a fundo. Então, acho que as meninas vão colocar isso muito bem dentro das aulas. Eu quis só dar uma pincelada para a gente começar a falar. Então, hoje a gente tem um cenário, né, esses são os dados do projeto do Vigisan, que é o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil. Hoje a gente tem um número assustador, que são 33,1 milhões de brasileiros que estão passando fome no nosso país. Esse é um número que a gente tem que levantar. Eu falo que nós, como nutricionistas, não dá para a gente falar sobre nenhum assunto sem citar isso. Não dá para nutricionista dar aula sobre absolutamente nada sem a gente falar sobre fome. Não existe nutrição com gente passando fome. Isso é um papel da nutricionista e, independente do contexto onde essa nutricionista está inserida, ela tem que citar o que está acontecendo no Brasil. Então, esses dados são muito importantes e eles caracterizam um ponto muito marcante dos próximos anos também, do que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Quando a gente pensa que, de acordo com essa pesquisa, mais da metade da população brasileira vive com algum grau de insegurança alimentar, a gente não pensa só na falta do alimento, né, naquela privação do consumo do alimento. A gente pensa desde o leve, que está lá em cima, que é aquela insegurança quanto ao acesso do alimento, que é o que a gente enfrenta na maior parte dos lares no Brasil hoje. Esse moderado, que seria uma quantidade insuficiente de alimento, e o grave, que é a fome, né, a privação no consumo de alimentos. Então, hoje em dia, é muito fácil você parar num farol e você visualizar isso em qualquer olhar que você tiver para o lado de fora. Eu falo que a gente aprendeu, as pessoas se acostumaram a olhar o outro passando fome e passar e achar que isso não é um problema nosso, né? Isso já é um problema só do Estado. Então, só para destacar, as regiões Norte e Nordeste são as duas com maior percentual
de sua população nesse estado moderado e grave de insegurança alimentar. Se eu não me engano, os números, eles vão de 45,2% a 38,4% das pessoas não têm acesso regular aos alimentos, tá? Então, esses números, pode passar para o próximo, esses números são muito importantes. Eu coloquei, inclusive, o rendimento mensal salarial, a diferença per capita que a gente vê dentro do Norte e Nordeste, quando a gente faz um comparativo para o Sul e Sudeste. Então, isso é um ponto que a gente tem que visualizar também, quando a gente olha isso, né? Esse problema, ele tem um local, ele tem uma característica, e é muito importante a gente chegar na raiz desse problema para poder quebrar um pouco mais esse paradigma. Quais as consequências à saúde? Então, ao meu ver, assim, né, falando como Comitê de Nutrição, falando como a Abrale, falando como uma pessoa que está aí na luta, né, que é nutricionista e que pensa nessas políticas públicas, qualquer grau de insegurança alimentar pode causar um comprometimento na saúde do indivíduo, indo desde a deficiência do macronutriente, como proteína, carboidrato, a falta de micronutriente, vitamina, mineral, até chegar ao ponto do corpo realmente, ou da exposição aos agrotóxicos, que é uma coisa que a gente vem vendo de uma maneira alarmante no Brasil. Então, essas consequências são irreversíveis, elas envolvem problemas de saúde que transformam essas mazelas sociais, econômicas e educacionais. E isso, muitas vezes, pode ser reversível, principalmente quando a gente olha no cenário das crianças, que é um ponto que eu tenho muito firme dentro do meu trabalho. Então, a gente sabe que hoje em dia as doenças crônicas não transmissíveis, elas representam uma ameaça global, né? E elas precisam de uma resposta global. Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa pensando no acesso à alimentação. Como é que a gente previne uma alimentação inadequada se muitas pessoas nem têm acesso a uma alimentação? Então, isso são problemas que a gente tem que estar sempre colocando em pauta. O que precisa ser feito, né? Então, dentro, né, desses determinantes socioeconômicos que são causados, que foram causados, né, foram alarmados pela pandemia, a gente encontra pobreza, desigualdade social, desemprego, desequilíbrios globais, e isso afeta diretamente esse cenário. Então, a gente precisa sempre pensar em acesso adequado. Isso é um ponto muito importante que a gente tem que colocar cada vez mais como pauta. São necessárias políticas públicas além do assistencialismo, olhar para a qualidade alimentar. Eu acho que isso é um ponto que, inclusive, a gente teve agora, né, eu e as meninas, antes de começar, a gente estava comentando sobre isso. A gente ia ter hoje a votação da lei da PL do veneno. Essa votação foi adiada, eles acabaram de adiar essa votação, então vai surgir uma nova data, a gente precisa ficar em cima. Eles escolheram essa votação no meio da Copa do Mundo. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que parar e visualizar e começar a juntar um pouco mais esse quebra-cabeça. É inadmissível a gente pensar na quantidade de pessoa que passa fome e até o quanto a qualidade dos alimentos está piorando nos últimos anos. Então, é nossa obrigação falar também da exposição do agrotóxico. Então, pelo 5º ano consecutivo, a liberação de agrotóxico no Brasil bateu recorde. Então, é assustador a gente pensar nesse número, 1.358 novos agrotóxicos somente no Brasil. Então, o trabalho da nutrição, ela vai desde o solo até a mesa, né? A gente não tem mais que olhar só para proteína, carboidrato, gordura, a gente tem que olhar para tudo. A gente tem que olhar para a qualidade que está no nosso solo também. E, obviamente, né, as instituições, os trabalhos emergenciais que atendam às particularidades da comunidade, isso é muito importante, seja no cuidado, seja no acesso. Eu acho que isso é um ponto importante da gente destacar. Só uma questão é que muitas vezes eu vejo muita nutricionista orientando só os pacientes: consumam alimentos orgânicos. Primeiro de tudo, que a gente tem um custo quando a gente pensa em alimentação orgânica, né? Qual a porcentagem da população que tem acesso a isso? E não só isso, a gente tem que pensar na cadeia por completo. O agrotóxico, ele contamina o solo, através dos lençóis freáticos, ele leva isso até a contaminação da água, e na maior parte das vezes a nossa água está contaminada. Então, nem quem consome orgânico está isento dessa problemática ligada ao consumo de agrotóxico. E além da importância, né, do Estado promover políticas públicas de segurança alimentar e nutricional voltada à população geral, é fundamental a atitude atenta também de profissionais de saúde, a partir da realização de ações de vigilância
alimentar e nutricional. As nutricionistas, né, aqui citando o papel da nutrição, elas têm que ser envolvidas nesse assunto, a gente tem que entrar, a gente tem que falar, a gente tem que, exatamente como eu coloquei na minha outra fala, a gente tem que falar sobre isso, não dá para falar sobre nutrição sem falar sobre o acesso ao alimento. Então, como aplicar, né, como a gente consegue aplicar na prática as diretrizes de cuidado nutricional da prevenção, ao cuidado e no pós-tratamento, o quanto isso, ele realmente, o quanto as medidas contemplam as desigualdades sociais do acesso ao paciente, do cuidado com o paciente. Eu acho que isso é um dos pontos fundamentais para a gente começar a discussão. A gente tem que pensar, né, e a gente tem que colocar a mão na consciência e entender qual a real aplicabilidade de todos esses preceitos, todos esses documentos, todas essas diretrizes que a gente tem hoje em dia, frente a esse cenário, essas regiões, esse perfil socioeconômico. Esses documentos, eles devem ser aperfeiçoados, eles respeitam as suas diferenças de condição social, não basta só a gente ser nutricionista e a gente levantar todas as bandeiras ligadas aos diagnósticos, a gente também tem que falar de acordo com o que a gente está vivenciando no hoje, no Brasil, o quanto isso está acontecendo. E só para fechar, eu acho que eu quis só colocar uma figura que, para mim, é um ponto muito marcante, né, que foi uma coisa que a gente visualizou no passado. Quem não conhece o real problema da fome, muitas vezes a pessoa pensa que a causa é super simples. Então, não existe produção de alimento no mundo suficiente para suprir a necessidade de todas essas milhões de pessoas. E, na verdade, não é bem assim, né? Essa produção global atual é muito suficiente. O que acontece é que é uma série de deficiência no sistema de distribuição de recurso necessário para as pessoas terem acesso a essa alimentação, né? É uma deficiência e, acima de tudo, a construção da estrutura social e todas essas circunstâncias que a gente vem vivendo vem piorando cada vez mais. Então, quem tem fome, quando se tem fome, não tem espaço para pensar em qualidade alimentar. Eu acho que essa é um pontinho que a gente tem que sempre falar. E quem tem fome tem pressa. Eu acho que essas são as duas frases principais que eu quis colocar, destacando aí essa figura, né, ossos de boi retratam o Brasil que empobrece, e a gente lembrar que a gente vem vivenciando filas e filas para as pessoas terem doação de ossos no Brasil. Então, quem não, para mim, pessoas que trabalham na área da saúde, nutricionistas que falam sobre alimento, não dá para a gente falar mais sobre alimento sem citar todas essas questões. Bianca, eu te agradeço muito pelo seu tempo. Não sei se Bianca ainda está com a gente ou se caiu o link, mas quero agradecer pela sua fala super qualificada e contundente, né? É preciso termos um olhar sobre a realidade, não falar apenas da perspectiva teórica. Então, te agradeço muito. A gente está um pouquinho atrasado aqui no horário, então já vou chamar a nossa segunda especialista, a Bruna. Bruna, vamos com você agora? 10 minutinhos, peço especial atenção ao tempo, para a gente conseguir ter um espacinho para debate. Vamos lá. Imagino que você tem uma apresentação também. Vamos tentar projetar rapidinho. A apresentação da Bruna Hassan, nutricionista pela UERJ, Rio de Janeiro. Ainda não estamos vendo o PPT da Bruna. Não tem o retorno da Bruna aqui, pessoal. Vamos ver o que está acontecendo. Bruna, a gente não te ouve. Vamos tentar novamente, não sei se... Não. Agora sim. Agora foi. Isso, Ok. agora foi. Vamos ver se a gente consegue ver seus slides. Quando confirmar tudo, eu começo. Isso. Vamos lá. Então, 10 minutinhos, Bruna. Desculpa, Bruna, vamos lá. Ok. Vou me apresentar. Sou nutricionista e epidemiologista, pesquisadora da ACT, Promoção da Saúde. Vim aqui falar com vocês, tentar ser breve para falar sobre advocacy para construir ambientes alimentares que favoreçam as escolhas saudáveis.
Então, para quem não conhece, a ACT é uma organização da sociedade civil com mais de 15 anos de experiência em advocacy na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, sobretudo com enfoque em políticas públicas dos principais fatores de risco dessas doenças crônicas, que são tabaco, alimentação, álcool e atividade física. Tendo como mote, e aí aproveitando um pouco o que Bianca falou, né, a gente acredita muito que os ambientes saudáveis promovem as escolhas saudáveis, né? Então a gente já superou a questão de entender que só a atividade com o indivíduo ela vai resolver o problema da obesidade, o problema das doenças crônicas. A gente já atua tentando modificar o ambiente, sabendo que só a atividade individual ela não vai dar conta disso. Então, aqui só para trazer alguns dos problemas, né, aproveitando a encomenda que nós temos, né, dos principais fatores de risco, a gente olhar para a obesidade, né, a gente vê que 1 em cada 5 brasileiros adultos tem obesidade de acordo com o Vigitel de 2021, então 22%. Quando a gente vai olhar para o cenário para Norte e Nordeste, a gente vê que a maioria dos estados, eu coloquei ali em vermelho ao lado, a maioria das capitais, né, que é um estudo de capitais, está com uma situação ainda pior do que o cenário nacional, né? Só Salvador, São Luís e Teresina têm prevalências um pouco mais baixas, mas de maneira geral não tão mais baixas assim. Então isso é um problema nacional e em todos os estados do Norte e Nordeste. Quando a gente vai olhar para consumo de 5 ou mais ultraprocessados no dia anterior, a gente tem no Brasil mais de 6 milhões de pessoas que declararam ter consumido esses ultraprocessados. E a gente olha para o cenário de cada capital, esse cenário em algumas localizações, como Aracaju, Belém, Salvador, São Luís, é um pouco melhor. Em outras, o cenário é muito pior, como quando a gente olha para Macapá, são quase 30% das pessoas que relataram consumir pelo menos 5 ultraprocessados no dia anterior. Então, assim, de maneira geral, o cenário ele é um pouco melhor em algumas capitais e um pouco pior ou muito pior em outras, mas de maneira geral a gente não está tendo uma boa relação com o consumo de ultraprocessados. Pensando num outro indicador, né, que desses 4 principais, a gente quando fala de prática de atividade física no tempo livre, 150 minutos, né, a gente tem que mais de 1/3 da população pratica atividade física pelo menos 150 minutos. Isso significa que 2/3 da população não fazem nesse mínimo recomendado pela OMS, né? No caso dos estados, das capitais, a gente olha que a prática está um pouco melhor em todos eles, né? Tudo verdinho ali, mas mesmo assim ainda é baixo. A gente não vê nenhuma capital em que a gente tenha pelo menos metade da população fazendo atividade física, né? Consumo abusivo de álcool, né? Que aí é um consumo também elevado na população, são quase 20% das pessoas no Brasil fazendo consumo abusivo de álcool. Em várias capitais isso é muito próximo ou maior, mais elevado, né? Por exemplo, Salvador tem 22% das pessoas que relataram ter consumido 5 ou mais doses, no caso dos homens, 4 ou mais doses no caso das mulheres. E no caso do tabagismo, embora a gente tenha um cenário muito positivo quando a gente compara os últimos 10 anos, né, de queda, isso sobretudo devido às políticas públicas, e eu vou falar rapidamente sobre elas, mesmo assim a gente ainda está num cenário que a gente chama atenção, ele tem um pouco de estabilidade, mas quando a gente vai olhar para as capitais também, são poucas as capitais do Norte e Nordeste que estão com um cenário um pouco mais elevado, mas não tão mais elevado. Então, o tabagismo é o cenário que a gente olha assim com mais tranquilidade, né? E aí, nisso, a ACT tem seus eixos de promoção da saúde, então a gente atua, sobretudo, na regulação de políticas fiscais para as 4 áreas, na regulação de propaganda e marketing, na advertência nas embalagens dos produtos e sinalizações e na promoção dos ambientes mais saudáveis. Então, por exemplo, no caso da alimentação, a gente tem buscado aumentar tributo para produtos não saudáveis e desonerar o preço dos alimentos saudáveis, restringir a publicidade e propaganda direcionadas às crianças e aos ultraprocessados. A gente tem brigado muito para ter melhores rótulos frontais dos produtos industrializados, que é um processo que está
acontecendo, que a gente está avançando junto à Anvisa. Na verdade, já entrou em vigor a nova rotulagem nutricional desde o dia 9 de outubro, e a proibição de venda de produtos não saudáveis em escolas e ambientes institucionais. Trazendo novamente um pouco da experiência do tabaco, né, que a ACT foi bastante atuante. Na verdade, a ACT, o nome inicial, a ACT, agora é Promoção da Saúde, mas era Aliança pelo Controle do Tabagismo, então ela ampliou seu escopo com o tempo. Então, com toda essa experiência, a ACT atuou em cada uma dessas políticas da agenda regulatória, e o que a gente tem de experiência é que de cada ação para a redução do tabagismo que a gente observou nesses 10 anos, 10, 15 anos, é que mexer no preço dói no bolso. Leis de fumo em locais públicos, as campanhas de mídia, elas todas foram importantes, elas têm o seu peso na contribuição da redução do tabagismo, mas quando você vai olhar no preço, ele é quase 50%. Então, a gente tem focado muito nisso, em mexer no acesso também nas outras áreas, sobretudo na área da alimentação. Aqui só um pouco, né, que o tabaco, embora a gente tenha avançado bastante, a gente nunca pode dormir no ponto, né? Essa foi uma campanha que aconteceu há 2 ou 3 anos, mostrando que a conta não fecha, né? A arrecadação tributária de tabaco está em 13 bilhões, enquanto as perdas causadas pelo tabagismo são em 57 bilhões, então a gente também luta bastante para que os cigarros sejam mais caros. E aí a gente entrou nessa pauta nas bebidas adoçadas, né, de tributar bebidas adoçadas, entender qual é a situação, foi a nossa estratégia, desenhar a política fiscal, ou seja, o que eu quero tributar, o que eu quero que seja mais caro, a alocação dos recursos e outras camadas, né? Também a gente divulgar como é que as bebidas açucaradas eram produtos tão nocivos quanto tabaco e álcool, pensar no racional dessa política, nos seus impactos econômicos, nos recursos que seriam destinados para a saúde. Então, e aí nessa pequena história, não vou detalhar, porque a gente fez muita coisa, né? Mas a gente atuou basicamente em 4 frentes. Produção de evidências, que é muito importante para a gente fazer a nossa atuação e avançar com a política, né? A gente sempre trabalha baseado em evidências, então uma produção enorme de relatórios, contato com os pesquisadores, produção de webinários, notas técnicas, posicionamentos. Outra parte da atuação é comunicação, a gente tenta e atua, né, na sensibilização da população, quanto na sensibilização de influenciadores e decisores chaves. A mobilização é outro ponto que nós atuamos, né, que é a mobilização junto às sociedades médicas, junto a outros parceiros para além da área da saúde, para além da área da alimentação. Isso é um aprendizado muito grande que a CT traz, né? Não se faz incidência política sozinho, não se caminha sozinho, a gente atua em rede, então a gente atua desde sociedades médicas, com a OPAS, com o INESC, com a Oxfam, a gente utiliza de várias estratégias de mobilização. E o outro ponto é a incidência política direta, né? Que é a atuação junto ao Legislativo, nas reuniões com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Economia, houve uma interrupção, com o Judiciário, então, junto ao Conselho Nacional de Saúde. Então, nesses 5 anos que a gente vem atuando, sobretudo na tributação, a gente caminhou bastante e a gente saiu de um olhar da tributação de bebidas açucaradas para uma atuação mais ampliada. Então, hoje a gente atua em 3 frentes, né? Tentando aumentar a tributação saudáveis, desonerar os produtos saudáveis e coibir os subsídios dos não saudáveis. Então, aqui, só para vocês olharem como é que é bagunçada, né? Isso foi uma pesquisa que a gente encomendou e atuou junto com o grupo do professor Arnoldo de Campos. A gente viu que as diferenças de carga tributária de alimentos ultraprocessados e alimentos minimamente processados, elas eram muito parecidas. Você pega arroz e feijão, era para ter uma animação aqui, mas não apareceu. O arroz e feijão, eles têm uma alíquota de PIS/PASEP de 0, o IPI de 0, que é esperado, eles estão na cesta básica e tudo mais. Mas quando você vai olhar para o IPI de salsicha, de macarrão instantâneo, né, aquele que fica pronto em 3 minutos, etc., o IPI também é de 0. Então, assim, a gente achou muitas desconexões, né, de suco de fruta e néctar de fruta. Um é produto processado, o outro é produto ultraprocessado. Eles têm tributações muito próximas e a gente acha que, na verdade, a gente tem um sistema tributário brasileiro que a gente chama que ele é pró-sindemia global. Ele prejudica
a saúde pública da população. Na verdade, ele não nos favorece na direção da garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável. Muito pelo contrário, ele não é pensado para isso. Então, a gente tem uma comida saudável cada vez mais distante da mesa dos brasileiros, né? Existem uma série de questões que a gente começou a avaliar, né? Uma delas é a oscilação dos preços internacionais. A gente teve uma série de problemas que foram inicialmente relatados aí pela Bianca, né? De um monte de políticas públicas de segurança alimentar, o monopólio de incentivos fiscais, incentivos governamentais a grandes produtores, sobretudo de bebidas açucaradas. Eles são altamente incentivados, principalmente os produtores de bebidas da Zona Franca de Manaus. Eu não vou entrar nessa seara, porque é uma outra discussão, não temos tempo. Desigualdades no acesso à terra, uma estrutura agrária altamente concentrada, fora que a alta demanda chinesa, ela parece ser mais importante do que a nossa demanda interna, né? Nós somos o maior produtor de alimentos no mundo e, no entanto, a gente tem, aí como foi muito bem dito, né, pela última pesquisa, e vai ser falado novamente, 33 milhões de pessoas em situação de segurança alimentar grave. Então, o cenário é muito crítico. E aí a gente tem um ciclo que ele alimenta, né? Nos nossos estudos, a gente começou a olhar que, na verdade, é um ciclo que ele só favorece grandes produtores. Os preços dos ultraprocessados estão cada vez mais baratos, então é muito mais fácil você comprar um biscoito recheado do que você botar uma banana na sua casa. Isso tudo não é à toa, né? A gente tem uma indústria que a gente chama de Big Food, Big Solids, elas são altamente incentivadas, enquanto pequenos produtores, eles continuam cada vez mais com dificuldades de incentivos fiscais. Aqui eu não trouxe os detalhes de cada pesquisa, gente, porque é muita coisa que a gente tem acumulada, mas eu convido vocês a entrar na evidências.tributosaudável.org.br. Aqui mostro para vocês as campanhas de mídia de massa, que é no ponto que eu falei para vocês da mobilização, da comunicação. A gente tem todo esse processo de incentivar e de trazer luz para esse tema. A gente vem tramitando projetos de lei, a gente vem participando, atuando ativamente com senadores, com outros parlamentares para a gente avançar. Esse é só um exemplo, né, que é a CID Refrigerantes, que ela aumenta o tributo sobre refrigerantes e outras bebidas açucaradas, uma alíquota de 20%, e a gente conseguiu pela primeira vez na Comissão de Assuntos Sociais pegar esse parecer que a gente, junto com o autor Rogério Carvalho, a gente incidiu politicamente, ali quem está do lado da Marília, que é também da CT, a gente incidiu bastante e a gente conseguiu um parecer favorável na aprovação e agora está na Comissão de Assuntos Econômicos, que é outra história, que a gente também não tem só aliados, a gente tem muitos opositores. Então, vamos ver quanto tempo ela vai ficar por lá. Mas aqui, nossa incidência na reforma tributária, a gente fez uma série de atuações, desde reunião, seminário no Congresso Nacional, com o Bernardo Api, a professora Tatiana Pistelli, parceiros tributaristas, economistas, ter a influência, ter um peso na discussão da reforma tributária, trazer a questão da incidência de aumento de tributo para produtos não saudáveis. Então, a gente também começou a se articular com outros atores, né? E pensar não só na questão do tabaco, não só da questão das bebidas adoçadas, mas dos produtos ultraprocessados de maneira geral, dos agrotóxicos, dos combustíveis fósseis. Então, aqui foi um produto nosso, na nossa tentativa de ampliar o escopo, né? Que a gente vem discutindo muito, uma reforma tributária que seja 3F, ela seja saudável, ela seja sustentável, ela seja solidária. Então, a gente tem atuado bastante para que a gente tenha impostos seletivos para que tornem esses produtos mais caros. Isso aqui é uma campanha que a CT atuou junto ao Ineste, com a Agrotóxico Mato, uma série de parceiros, né? Que a gente queria, se chama Só Acredito Vendo, e a gente queria saber a verdade sobre isenções fiscais, porque somando isenções fiscais de bebidas, de agrotóxicos, de uma série de alimentos, esse valor chega a quase 300 bilhões de isenções fiscais do governo federal. Então, é um montante absurdo que a gente poderia estar destinando para a área da saúde, para a área da segurança alimentar e nutricional, para movimentos de populações vulneráveis. Eu estou vendo que o meu tempo já se esgotou, mas aqui só um pouco, né, uma outra atuação que a gente vem
constantemente falando é na interferência da indústria, né? Então, a gente vem procurando documentar, sistematizar, expor toda a interferência da indústria, ampliar as vozes, denunciar e prevenir, né? A gente tem uma série de atividades de documentação e sistematização, expor, a gente produziu uma série de livros que eu recomendo que vocês leiam, tem o nosso boletim Monitor ACT, o lançamento do dossiê Big Food, que ele traz 8 casos em que a atuação de diversas indústrias e entidades relacionadas com a indústria como Itaú e a ILSE atuando para evitar que a gente conseguisse avançar nas nossas pautas das políticas públicas. Isso envolve Coca-Cola, Ambev e uma série de atores, né? Notas de repúdio, manifesto, a gente participou do manifesto em defesa do Guia Alimentar para a População Brasileira, enquanto Aliança pela Alimentação Adequada. A ACT é do comitê gestor dessa coalizão de diversos atores que atuam em defesa da alimentação adequada e saudável. A gente participou de audiências públicas, sobretudo essa proposta de inclusão do leite, né, carne de porco na merenda escolar. Então, a gente atuou meio que tentando coibir esses atores e esses interessados em entrar na agenda da alimentação escolar, né? Porque a alimentação escolar ela é muito interessante porque as indústrias de alimentos elas poderiam ganhar muito dinheiro se elas fornecessem alimentos para a alimentação escolar, mas a gente tem uma série de atores e uma legislação e muita resistência para que a alimentação escolar ela seja preservada e, sobretudo, aí lembrando a Resolução 6 de 2020, né, evitando que ultraprocessados invadam as escolas. Aqui é a ampliação de vozes com atores, jornalistas, o Joio e o Trigo. Recomendo muito que vocês leiam, se vocês não conhecem. Eles falam muito sobre conflitos de interesse, sobre políticas públicas relacionadas à alimentação e nutrição. As nossas atividades de denúncia, como a gente fez atividade de denúncia em janeiro, na estação do metrô Botafogo, que é a ação de naming rights, né, que a estação Botafogo aqui no Rio de Janeiro virou Botafogo Coca-Cola, e aí a gente começou a atuar tentando coibir isso, a atuação de prevenir que essas ações elas avancem. Então a gente tem se reunido em workshops, em diversas... E aqui eu nem trouxe, eu botei na apresentação, a gente estava discutindo isso, né? Que é uma vitória da Bahia, que é na promoção, nessa atuação de promoção de ambientes alimentares saudáveis e proteção do ambiente escolar, né? Que a lei da Bahia, ela previa a proibição de publicidade de alimentos não saudáveis em rádio e TV desde 2016, e em 2018 essa proibição ela entrou para uma proibição no ambiente escolar. Então, passou a proibir qualquer tipo de comunicação mercadológica, não só a veiculação em rádio e TV, dirigida à criança e no âmbito de estabelecimentos da educação. Desculpa, mas eu realmente vou ter que te interromper, porque a gente está aqui avançado da hora e eu gostaria muito de poder chamar a Sandra, e ainda temos Tainá e Jusicleide, que eu vou deixar por último, Jusicleide, só porque você está aqui comigo, tá bom? Então, eu gostaria de pedir que a Sandra pudesse iniciar a sua fala. E, Bruna, quero dizer que todo o nosso reconhecimento ao trabalho da ACT, Promoção da Saúde. Somos parceiros e temos muito orgulho e satisfação de trabalharmos juntos por várias dessas pautas que você comentou. Então, vamos te ouvir. Sandra, por favor, 10 minutinhos. Vamos lá. Bom dia, já alguns entrando em situação de insegurança alimentar, né? Então, as que me antecederam já apontaram alguns aspectos daquilo que eu vou trazer. Então, quando conversamos, a ideia foi trazer um cenário de fome, enquanto da fome no Brasil, da insegurança alimentar, como mobilizador por uma alimentação pouco saudável, que está aí apresentada, né, nessas falas, que compromete a saúde, a nutrição de todos, particularmente daqueles que têm doenças crônicas degenerativas, como é o caso do câncer. Então, eu trouxe algumas telas para apresentar isso. Eu quero agradecer ao movimento Todos Juntos na luta pelo câncer, por essa oportunidade, né? Bom, então, sem mais delongas, vou tentar caminhar para atender
Ao prazo mesmo está difícil, mas a gente vai fazer o possível, né, para atender. Bom, como promover acesso à alimentação é a pergunta da mesa. E, assim, nós vamos abordar a fome e a insegurança alimentar como violações do direito à saúde e alimentação adequada e saudável. Para isso, vamos fazer algumas homogeneizações conceituais sobre segurança alimentar, direito humano e soberania alimentar, e vamos trazer dados da pesquisa que a Rede Brasileira de Segurança de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar fez em 2020 e 2021, dados do Brasil de regiões, que apontam para desafios em relação à alimentação saudável. Segurança alimentar, aqui muitos já devem conhecer, mas ela está na Lei Orgânica de Segurança Alimentar, que foi promulgada em 2006, e ela diz que a segurança alimentar nacional consiste na realização do direito de todos, então, é universal, ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Essa definição, então, nos aponta para uma direção, né, um desejo. Isso está fundamentado em princípios que são assim essenciais. O direito à alimentação adequada, que é quando todos, homens, mulheres, crianças, sozinhos ou em comunidade, com outros, têm acesso físico e econômico em todos os momentos à alimentação adequada, ou meios para obtê-la. Importante para registrar, direito humano, o direito à alimentação foi declarado na Declaração de Direitos Humanos de 1946. Só entrou na nossa Constituição em 2010 por uma emenda popular. Isso quer dizer alguma coisa em todo esse embate aí que a Bruna já trouxe também para esse cenário. A soberania alimentar, que também está dentro dessa fala, é que cada país deve ter exatamente a soberania, o direito soberano de definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos, que garantam a alimentação para toda a sua população, respeitando as características individuais. Então, o que é a pesquisa de segurança alimentar? A Bianca já citou um pouco isso. Nós usamos uma escala brasileira de insegurança alimentar que foi validada para o país, é usada em vários países do mundo, e que permite classificar a situação dos domicílios particulares, das famílias, dos seus domicílios, em 3 situações. A insegurança alimentar leve, quando há preocupação e incerteza de que pode faltar dinheiro para comprar comida. A moderada, quando já há, mais do que preocupação, já há o fato da redução da renda para a aquisição do alimento, alterações quantitativas e qualitativas. E a grave é a insegurança total, é a privação do consumo, que alcança também as crianças da família. É comer hoje, não sei quando voltarei a comer. O que nós encontramos, então, no país? No Brasil, em 2021, a pesquisa foi feita entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022, nós encontramos 41% de domicílios no total em segurança alimentar, a barra azul. Isso significa que em 10 domicílios eu tinha 4 em segurança, sem preocupação de faltar dinheiro para comprar comida, e 6 em algum grau de insegurança, sendo 15,5% insegurança grave, a fome, e 15,2% a moderada, fortes alterações qualitativas e quantitativas, e 28% a leve, aquela preocupação, que é um precipício, porque alguém desempregou, cai para moderada e grave. Né? Você tem aí perdas, perdeu o benefício, cai para moderada e grave. E há uma diferença urbano-rural, que tem a ver com toda essa fala das políticas agrícolas também. A urbana tem 42% de segurança, 15% de segurança grave. E domicílios rurais, 36% de segurança alimentar apenas, ó, a diferença, e 18,6% de insegurança alimentar grave. Então, pensando na trajetória, assim, mas o Brasil sempre passou fome. Sim,
mas nós conseguimos corrigir isso. Observe aqui, nós fizemos essa pesquisa em 2004, 2009, 2013, 2018, pela IBGE, o governo fazia através do IBGE, e em 2020, 2021, nós da Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar, Rede Pensan, resolvemos fazer a pesquisa porque havia um apagão de dados e nenhuma mobilização do governo para realizar a pesquisa. Essa curva azul mais acima nos mostra o seguinte: quando iniciamos a pesquisa, em 2004, nós tínhamos 64,8% de domicílios em segurança alimentar. Com as políticas que vieram sendo implementadas, PAA, reforma do PNAE, Programa de Transferência de Renda, chegamos a 69% dos domicílios com segurança alimentar em 2009. Chegamos no nosso melhor resultado em 2013, com 77% dos domicílios em segurança alimentar. Então, de cada 10, eu tinha quase 8 em segurança e um pouco mais do que 2 em insegurança. Infelizmente, em 2018, nós tivemos já um decréscimo, olha, que nos colocou já abaixo do resultado de 2004. Então, retrocedemos mais de 15 anos em 2018. Isso nos mostra que a questão democrática, as reformas que foram implementadas a partir de 2016 tiveram um forte impacto na questão da segurança alimentar. Isso é importante para dizer que não foi apenas a pandemia. Quando chega o primeiro inquérito que fizemos, em 2020, encontramos já 44,8% dos domicílios em segurança e, em 2021, 41%. Então, mostra um decréscimo violento da prevalência da segurança alimentar. E vamos ver aqui embaixo um crescente da insegurança alimentar grave, que começou em 9,5%, chegou a 4,2%, e em 2021 estava em 15,5%, o que representa exatamente esses 33 milhões e 100 mil pessoas passando fome. Um aumento de 73% em um ano. É uma violação do direito humano à alimentação. Vamos forçar aqui as cores na questão regional. Nós sabemos que vivemos num país de imensas desigualdades estruturais e elas se expressam fortemente na distribuição regional do problema. Então, aqui temos no Brasil como um todo 41% de segurança, na região norte só 28,4% de segurança alimentar e 25,7% de insegurança alimentar grave. Portanto, um quarto dos domicílios, né, em insegurança alimentar grave, né, e quase 80% em algum grau de insegurança. Na região Nordeste, nós temos 32% de segurança e 21% de insegurança grave, uma situação também bastante delicada. Enquanto no Sul, Sudeste, nós tivemos uma situação de 45% de segurança alimentar no Sudeste e 51,8% no Sudeste. Também houve perdas aqui, porque lá em 77, naquele melhor resultado, eles chegaram a 85% de segurança alimentar. E, largos traços, o maior número de domicílios de segurança alimentar, leve, moderado e grave, é nos domicílios rurais. Há insegurança alimentar em todas as regiões do país, mas os piores resultados estão na região Norte e Nordeste. A baixa renda, até um quarto do salário mínimo, alcançou 43% dos domicílios em insegurança grave, o papel da renda. Os domicílios da agricultura familiar foi onde teve maior insegurança alimentar, devido às perdas na comercialização dos produtos. Desemprego de pelo menos uma pessoa na família aumenta a insegurança alimentar. A insegurança moderada e grave alcançou 38% dos domicílios da agricultura familiar. Outros dados: a fome tem gênero. Domicílios chefiados por mulheres são aqueles com maior risco de insegurança alimentar. A fome tem cor. Domicílios chefiados por pessoas de cor preta ou parda com maior insegurança alimentar. Quando juntamos a interseccionalidade, o gênero feminino e a cor parda ou preta, aumenta ainda mais a insegurança alimentar. Quanto menor a escolaridade, maior a insegurança alimentar. Os benefícios sociais não foram capazes de tirar as famílias da situação de insegurança alimentar.
A insegurança moderada e grave atingia 32,7% de famílias que recebiam os benefícios. É só nos lembrarmos do preço dos alimentos nos últimos anos, com arroz e feijão custando R$10, 9 a R$10. Então, nós encontramos também nessa pesquisa 24,8% de pessoas de domicílios urbanos e 21,8% dos rurais com insegurança moderada e grave que relataram vergonha, tristeza ou constrangimento para comer. E aí um dado que vai impactar fortemente no nosso debate, né? Aqui, como é que está o comportamento em relação à compra de alimentos? Então, se a insegurança moderada e grave, que é a barra vermelha, 46% referiram reduzir a compra de feijão e 49% não comprou feijão nos últimos 3 meses antes da pesquisa. 45,8% não compraram arroz nos últimos 3 meses e quase 50% reduziu a compra. É uma violação, né? Estamos falando de alimentação saudável, básica. Em termos de consumo de carne, 70,4% não comprou nos últimos 3 meses, como a Bianca nos trouxe aquelas fotos da fila para comprar pé, para comprar osso, pé de galinha e ossos. E 39% reduziu. Vegetais, tão importantes para a alimentação saudável e protetora para a nossa saúde, especialmente também para o câncer. 63,6% não compraram nos últimos 3 meses. 48% reduziu a compra. E frutas, também tão essencial para vitaminas e minerais protetores. 64% não comprou e 45% informou reduzir. Isso são violações. Então, esses dados evidenciam um conjunto de violações de direitos que compromete nossa capacidade do nosso organismo reagir de forma na luta pela saúde. Nós temos, não, se falamos daquela segurança alimentar, nós temos hoje não universalidade, falta de respeito à cultura alimentar e sem sustentabilidade. Em termos de direito humano à alimentação, 20% dos brasileiros não estavam realizando as 3 refeições dias, café da manhã, almoço e jantar. Cerca de 16 milhões de pessoas passaram vergonha e constrangimento para obter comida. E os programas, isso eu já ouvi vários relatos que foi apresentado aqui, programas sociais voltados a reduzir a fome emergencial, foram forçados a distribuir alimentos ultraprocessados por falta de oferta e logística para alimentos saudáveis. Então, quem está doando alimento? A indústria alimentar fazendo clientela, né? Então, soberania alimentar, nós perdemos o apoio à agricultura familiar, como foi já dito, o PA foi desmontado, sem incentivo à agroecologia, custos muito altos. Esse aumento absurdo na liberação de agrotóxicos torna o Brasil um campeão na questão do agrotóxico. Todos esses elementos comprometem a nossa segurança alimentar, o nosso direito à alimentação, a nossa soberania e geram riscos importantíssimos, fundamentais à promoção da alimentação adequada, saudável, tão essencial para o tratamento do câncer e de todas as demais doenças. Então, é isso, gente. Desculpa, passei um pouquinho, mas foi o que eu consegui fazer. Obrigada. Isso aí. Acho que foi uma aula. Acesso à informação é tudo, dado para a transformação social também. Muito obrigada. Eu queria só saber, Sandra, e até para todo mundo em casa também ter a oportunidade, a pesquisa está acessível, está publicada, é pública, a gente consegue achar onde? Olha, no site, eu coloquei aqui na tela, mas passo muito rápido, é www.olheparafome.com.br. Nós temos lá os relatórios de 2020, os relatórios nacionais de 2021 e um suplemento muito importante que eu tinha preparado, mas não deu para trazer, que são os dados por estado de cada região. Então, tem da região Nordeste e da região Norte, que vai mostrar o seguinte: nós temos diferenças regionais no país e temos diferenças intrarregionais, né? Por exemplo, então, olheparafome.com.br. No Nordeste, nós temos uma situação Piauí e Maranhão de altíssimo nível de insegurança alimentar grave, em torno de 30%, e temos o Rio Grande do Norte com 52% de segurança alimentar, equivalente a Sul e Sudeste.
né? Obrigada, Então, Sandra. Eu acho que quem quiser mais informações, então acessa. E eu aprendi muito com a sua fala hoje. Muito obrigada. Tainá, vamos te escutar um pouquinho? Então, Tainá, falando sobre a sua experiência na área de nutrição. A Tainá é tecnologista do INCA. Por favor, se a gente puder já colocar seus slides, eu agradeço. E 10 minutinhos, Tainá. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Não. Vocês estão conseguindo? Só precisa da tela agora. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Só Engraçado que eu compartilhei. Conseguem visualizar agora? Sim, agora sim. Tá bom. Então, pode iniciar que a gente está replicando aqui a sua apresentação. Bom, gente, boa tarde a todos. Como falado, meu nome é Tainá Alves Malhão, eu sou nutricionista e epidemiologista com doutorado em saúde coletiva. Atualmente eu atuo na área técnica de alimentação, nutrição, atividade física e câncer do INCA. Hoje eu irei conversar com vocês sobre a importância da alimentação saudável para a prevenção do câncer e também sobre algumas ações do INCA para as regiões Norte e Nordeste. Bom, e por que falar de prevenção de câncer? No Brasil, em 2020, o câncer foi a segunda causa mais frequente de morte. Se observa 232 mil óbitos e 450 mil novos casos diagnosticados. E estimativas da IARC para 2040 apontam que vai haver ainda um aumento de 66% no número de novos casos e de 81% nas mortes por câncer no Brasil. E é assustador, né? Sabemos que o câncer ele não tem uma causa única. Há diversas causas externas presentes no meio ambiente relacionadas aos modos de vida, além de fatores genéticos e erros aleatórios, que já são mais conhecidos, que estão relacionados ao seu desenvolvimento. No entanto, sabe-se que entre 80% e 90% dos casos de câncer, eles estão associados a causas externas, isto é, são em princípio preveníveis. E entre as estratégias de controle da doença, a prevenção primária ela é a única capaz de diminuir tanto os casos novos como as mortes por câncer, sendo a com melhor custo-benefício para o longo prazo. Como o tempo é curto, aqui eu trago todas as recomendações para a prevenção do câncer por meio da alimentação, nutrição e atividade física reunidas, que se baseiam nas recomendações do terceiro relatório de especialistas do Fundo Mundial de Pesquisa em Câncer e do Instituto Americano para Pesquisa em Câncer. Caso alguém tenha interesse em se aprofundar um pouco mais no assunto, o INCA fez a tradução desse relatório, que irei apresentar quando estiver abordando as ações do INCA. Destaco que, embora cada recomendação individual ela ofereça benefícios para a proteção contra o câncer, a maior parte do benefício é obtida ao tratar todas as recomendações como um padrão integrado de comportamentos. Se eliminássemos o excesso de peso, o consumo de bebidas alcoólicas, a inatividade física e a má alimentação no Brasil, conseguiríamos reduzir em torno de 15% dos casos de câncer e 18% dos óbitos por câncer, que são valores bem expressivos. Além de termos alta prevalência desses fatores de risco para o câncer no Brasil, como a Bruna também já colocou, ainda temos um baixo reconhecimento de que o câncer ele pode ser prevenido por meio da alimentação, peso corporal e atividade física. Dados de uma pesquisa revelou que 70% da população não reconhece o consumo de carne vermelha ou processada, o baixo consumo de fibras alimentares, a atividade física insuficiente e nem o excesso de peso corporal como fator de risco para câncer. Em torno de 60% também não reconhece a bebida alcoólica. Diante desse quadro, entendemos que vivemos em um ambiente que não favorece as escolhas saudáveis, é fundamental que haja mobilização a favor de políticas públicas e ações que facilitem essas escolhas. Isso inclui ações que promovam ambientes promotores de saúde,
a comunicação para a mudança de comportamento e a mudança do sistema alimentar. Ações conjuntas, elas têm maior potencial de promover hábitos e escolhas saudáveis. Também irei dar um breve panorama sobre as ações do INCA. Então, o INCA ele tem como missão promover o controle do câncer com ações nacionais integradas em prevenção e vigilância, pesquisa, ensino e assistência, com base na Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Eu represento a área técnica de alimentação, nutrição, atividade física e câncer, que está vinculada à coordenação de prevenção e vigilância e tem como agendas de trabalho a prevenção do câncer por meio da alimentação saudável, atividade física e enfrentamento do excesso de peso corporal e do consumo de bebidas alcoólicas. Com o objetivo de incluir e de fortalecer a temática da prevenção do câncer na agenda da atenção primária em saúde, desde 2009, o INCA iniciou o projeto de formação de uma rede nacional de multiplicadores para a promoção de práticas alimentares saudáveis e atividade física na prevenção do câncer, em parceria com as secretarias estaduais de saúde. Geralmente, as oficinas elas são solicitadas pelas secretarias estaduais de saúde, e ao INCA cabe a coordenação técnica do evento e aos estados o custeio e organização. Em 2017, também foi realizada uma oficina de abrangência nacional com representantes das organizações do terceiro setor, e em 2019 o INCA também ofertou outra oficina de abrangência nacional para gestores do SUS, com participação de representantes das secretarias estaduais de saúde, das secretarias municipais de saúde das capitais e dos COSEPs, com o objetivo de mobilizar, atualizar e ampliar essa rede de multiplicadores. Ao avaliar as oficinas demandadas pelas secretarias estaduais de saúde, identificamos que das 19 ofertas, 11 foram voltadas para as regiões Norte e Nordeste. No total, foram capacitados 1.102 participantes no Brasil e 632 nas regiões Norte e Nordeste. A partir da avaliação das oficinas, identificamos a necessidade de manter a rede de multiplicadores atualizada sobre as novas evidências. Então, além dos grupos de WhatsApp e boletins informativos, iniciamos durante a epidemia a realização da ação Conversas com o INCA. Ao todo, já foram realizados 5 webinars que estão disponíveis no canal do INCA no YouTube. Realizamos uma pesquisa com o objetivo de avaliar a estratégia de capacitação. Esse projeto deu origem à publicação coletânea de experiências de multiplicação para a promoção da alimentação saudável, prática de atividade física e prevenção de câncer, que teve como objetivo favorecer o intercâmbio de experiências e aumentar a compreensão dos gestores e equipes sobre os desdobramentos das capacitações realizadas. Das 37 experiências sistematizadas, 16 ocorreram na região Norte e Nordeste. Também foi feita a tradução adaptada e ampliada do resumo do 3º relatório de especialistas do Fundo Mundial de Pesquisa em Câncer e do Instituto Americano para Pesquisa em Câncer, que eu citei anteriormente. Então, com o objetivo de adaptar as recomendações para o contexto brasileiro, foi desenvolvido o pós-fácil Alimentação, Nutrição, Atividade Física e Câncer, uma análise do Brasil e as recomendações do INCA. Então, nesse capítulo, nós apresentamos dados epidemiológicos e recomendações que consideram o cenário do Brasil e baseiam-se também nos conceitos e princípios do Guia Alimentar para a População Brasileira. O documento Atividade Física e Câncer, Recomendações para Prevenção e Controle, ele foi produzido por meio de parceria institucional entre o INCA, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Então, o documento ele resume as evidências científicas mais recentes sobre atividade física para a prevenção do câncer, assim como para a redução da mortalidade geral e específica por câncer em adultos e idosos. E, como fruto do estudo que avaliou os gastos atuais e futuros com tratamento oncológico atribuíveis à má alimentação, inatividade física, excesso de peso e consumo de álcool no Brasil, publicamos, além de artigos científicos, um sumário executivo com os resultados do estudo
para apoiar gestores do SUS na priorização de políticas públicas e organizações do terceiro setor em ações de advocacy. O INCA também desenvolve ações em datas comemorativas, e os últimos eventos eles também estão sendo disponibilizados no canal do INCA no YouTube. No YouTube também estão disponíveis os vídeos produzidos pela área técnica. No site, no repositório do INCA, também disponibilizamos infográficos com as recomendações do INCA, posicionamentos institucionais, né? Só para destacar, o INCA ele lançou em 2015 um posicionamento do INCA acerca dos agrotóxicos, e em 2017 um acerca do sobrepeso e obesidade, né? Também um posicionamento em 2018 sobre o PL 6299 de 2002, conhecido como pacote do veneno, né? Além também da gente ter auxiliado no posicionamento do INCA acerca de orientação de dietas restritivas durante o tratamento oncológico. Também lançamos recentemente a campanha Câncer dá para prevenir, com o objetivo de disseminar as recomendações do INCA para a prevenção do câncer e parte dos resultados da pesquisa de gastos para profissionais de saúde e população. Aqui eu trago o link do site do INCA, que direciona para os materiais da campanha, que podem ser divulgados nas redes sociais e em outros canais. Então, eu agradeço a todos pela atenção. Gostaria também de fazer um agradecimento especial ao Movimento Todos Juntos contra o Câncer e ao INCA pela oportunidade de falar sobre essa temática ainda pouco reconhecida pela população. Caso tenham alguma dúvida e queiram nos consultar, deixe o e-mail da área técnica do INCA disponível, que é alimentacama@inca.gov.br. Muito obrigada. Tainá, muito obrigada. Vamos bater palmas também para Tainá. E parabéns que você, terminou com 0,0 de tempo perfeita. Importantíssima a divulgação do trabalho do INCA. Muito obrigada por você também disponibilizar o e-mail. Quem quiser mais informação, depois pode voltar, né, nesse conteúdo que vai estar disponibilizado. E eu tenho certeza que vai ser muito útil. Não só para os profissionais de saúde, como você bem mostrou, as iniciativas de formação, mas também para a população em geral. E agora sim, Jusicleide, por favor, vem para cá, falar um pouquinho para a gente da sua experiência prática no Hospital Fir Loyola. Vamos aplaudir a Jusicleide e vamos ouvir sua apresentação. Vamos ver se está ligado, acho que sim, vamos testar? Boa tarde. Bom almoço. O painel perfeito, né, de alimentação saudável, todo mundo com fome. Acho que a gente consegue passar os slides aqui? Sim? Então, só no central, aí mesmo. Isso. 10 minutinhos, Jusicleide, vamos lá. Boa tarde a todos. Após a gente ter já bebido, literalmente, né, numa atualização assim maravilhosa, as colegas que precederam nos deixaram bastante com dois sentimentos: de satisfação de quantos profissionais. Vou ajustar o microfone para a gente ouvir melhor. Melhorou? Isso, agora sim. As colegas que nos antecederam nos deixaram, enquanto diversas instituições parceiras desse evento, muito satisfeita realmente com o trabalho a nível nacional, com a temática da alimentação e nutrição, que é o motivo da nossa presença aqui também em relação a esse painel. Agradeço a equipe, do Todos Juntos contra o Câncer. Agradeço também o convite do doutor Tiago, que acredito que já não esteja mais presente, esteve mais logo dando a sua contribuição. Ele foi, mas ele volta. Mas ele volta, importante. E dizer que o sentimento ele é o mesmo das demais colegas e, com certeza, de todos vocês que estão aqui conosco. Tanto faz serem pacientes, familiares, ONGs, governo. Temos colegas aqui do Conselho Regional de Nutrição. É um prazer vê-las na plateia. São entidades que lutam há anos,
nesse contexto também da alimentação e nutrição. E vamos lá, vamos dar uma corridinha aqui pelo tempo e porque muita coisa foi bastante já contemplada e exposta, Caterine, aqui pelas colegas. Ok, então vamos priorizar um pouquinho da sua experiência na prática, que eu acho que é então, importante. aqui nós já entramos nesse cenário, Sandra colocou muito bem, tá? Agravou essa situação, é importante também a gente salientar, independente de pandemia, a piora no cenário econômico, o aumento da desigualdade social e a progressão da pandemia, claro, mas não é ele só. Os dados do IBGE, que a professora Sandra já nos colocou também, né? E lembrando que 2014 foi esse marco aí, que nós estivemos no relatório, né? Ficamos muito bem, enquanto Brasil. E aqui um ponto, porque várias questões aqui nos atravessam em relação ao incômodo enquanto população e enquanto profissional inserida nessa população e enquanto usuária do próprio sistema de saúde também. E, enquanto profissional de nutrição, nós somos, acima de tudo, em primeira linha, educadores. Tá? Nós somos educadores, não dá para fugir disso. Como a colega falou, nós, profissionais de nutrição, nós temos que nos agarrar com essa demanda. Tá? É mais fácil e uma informação mais difundida são os preceitos da alimentação e nutrição, preocupação com macro, com micronutrientes, dietas diversificadas para as mais diversas patologias e, portanto, para todas as doenças crônicas não transmissíveis, incluindo o câncer. Só que nós estamos no país em um momento, e não é diferente, por isso que estamos aqui, nesse seminário Norte-Nordeste, numa dimensão de insegurança alimentar visível, realmente, né? Não é latente, é existente mesmo, não é risco, é fato. E que aí, nisso, também nos coloca algumas questões, inclusive as questões climáticas, que elas permeiam demais essa situação. E aí eu gostaria de enfatizar que, aí, nesse temporal, nós não estamos no mesmo barco, que aí nós vamos entrar nas diferenças, né, nas questões que já foram abordadas aqui, a nível de Brasil e a nível da própria região norte. Tá? Comunidades ribeirinhas. São muitos assuntos a abordar, mas eu gostaria, em particular, eu sou filha do interior, fui criada no interior, fui criada com os hábitos alimentares do interior, fui criada com hábitos também ribeirinhos, porque minha família toda era de ribeirinhos, atravessavam as ilhas de barco, nas nossas estradas, que são nossos rios, para vir estudar e para mandar a família para estudar. Então, as comunidades ribeirinhas, elas conseguiu distinguir antes, era muito comum, eram verdadeiros meteorólogos já, né? Quando ia ter chuva, e aí se organizavam. Quando ia ter sol, se organizavam, inclusive, para a sua própria agricultura familiar. Né? E aí, hoje em dia, isso não é mais possível. Ou você tem muita chuva, ou você tem muito sol. As mudanças climáticas, as comunidades ribeirinhas, elas passam maiores períodos, ou de muita chuva, muito sol. Então, você influencia isso na oferta do pescado, na qualidade do pescado, porque hoje em dia a gente tem certas regiões do estado que a contaminação por metais pesados é acentuadíssimo, inclusive verdadeiros paraísos, né, paradisíacos conhecidos nacionalmente e internacionalmente afetados, e o pescado, principalmente nessa região, diminuindo, e um pescado sobre suspeita mesmo da qualidade dele em termos de contaminação. Os efeitos das mudanças climáticas são sentidos pela agricultura familiar, apesar de que, no país, quem recebe menos recursos, como outra colega estava abordando, é a agricultura familiar. Quem recebe mais incentivos são o agronegócio, o grande agronegócio, os grandes produtores. Tá? O agronegócio, ele, sobretudo, ele comercializa, e muito o que o produtor, o que planta mesmo, que produz. Vamos ver mais à frente sobre isso. Isso aí também são situações que atravessam. Além das populações urbanas, comunidades tradicionais vivenciam esse dilema.
Nós temos aqui uma pesquisa com 4 universidades, sempre uma potência agrícola, mas a agricultura familiar, ele alimenta a mesa do povo, como também emprega muita gente. E lembrando do Censo Agropecuário de 2017, que já mostrou que 70% da produção da comida comida de verdade, né, vem da agricultura familiar. Tá? Então, ali, essa desconstrução, como é que a gente entra, Catarine, no dia a dia, na nossa experiência enquanto nutricionista, né? Já que, como os outros colegas colocaram, nós estamos sendo conclamados mesmo e temos que a atuar realmente muito mais do que as dietas. Nós temos que atuar nesse trabalho que está sendo feito de desconstrução dos hábitos alimentares, porque a indústria alimentícia ela trabalha querendo comercializar, querendo difundir, inclusive por isso a intenção de entrar na alimentação escolar, porque já vai formar, né, novos hábitos, novos soldados, né, digamos assim, para esse novo paladar. E aí você atua. A indústria de alimentos ela tem um consumo aumentado de ultraprocessados por pessoas em vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade ela pode ser o paciente que eu recebo no hospital de referência. Nós estamos num estado que a maioria dos nossos pacientes que adentram o Filoela, sistema SUS, né, 100% SUS, ele vem do interior. E muitos deles são, por sinal, ribeirinhos, e vêm do interior do estado, de municípios longínquos, em que tem uma dificuldade de acesso, inclusive ao profissional nutricionista, para receber orientações alimentar e nutricional. Começa por aí. Começa pela questão dessa informação que não chega a essa população, não chega de forma como deve chegar. É sempre interessante a gente perguntar, quando faz a anamnese do paciente e admite na nossa instituição, se ele já vem sendo acompanhado por nutricionista, se ele já fez uma consulta com nutricionista. E a gente verifica que isso, normalmente, a resposta é que não, que nunca fez. E lá nós já estamos trabalhando com pacientes que estão em tratamento oncológico, ou até que já recebeu o diagnóstico, não tem tanto tempo, não tem 1 ano, não tem 2 anos, mas tem uma quantidade significativa de meses. E aí nunca passou por um profissional nutricionista. Tá? Isso é uma política que, a nível municipal, deve ser incentivada e deve ser cobrada dos municípios. A mesma coisa é a presença de profissionais em quantidade suficiente que consigam fazer trabalhos de educação nutricional e não só acompanhar a produção em relação ao PNAE. Isso é outra medida essencialíssima para você formar uma nova geração com novos conceitos. Bebidas, alimentos ricos em açúcar, aqui já foi, né, bastante discutido, a gente também tenta desconstruir e informar, enfatizar, inclusive, as nossas frutas regionais. Nós somos uma região, né, e um estado possuidor de muita fruta e frutas regionais, com validade científica de propriedades na proteção contra o câncer. Consumo de embutidos é uma realidade que a gente presencia como opção de proteína. Você pergunta, aqui em um dos painéis foi reportado isso, foi verificado, a grande quantidade de pessoas consumindo salsichas em substituição em virtude da crise do alimento, mais ainda, isso além da questão cultural que já existe no nosso estado. Compostos lácteos é uma realidade, é uma mistura que foi criada com a cara, né, do leite, com a embalagem do leite, com tudo do leite, mas a produção dele exige muito menos da indústria alimentícia no sentido de recursos financeiros de investimento. Aumento da seletividade alimentar, questão já bastante presente na cultura alimentar local. Se eu tenho dificuldade, né, se temos esse cenário que a Sandra colocou com muita propriedade, vocês dão de imaginar que essa seletividade alimentar, principalmente no interior, sobretudo em algumas regiões, como o doutor Tuma colocou, existe uma diferença, existem umas questões diferentes intra-regionais, inclusive no padrão da alimentação. Imaginem com essa dificuldade de acesso, esse recurso reduzido. Então, essa seletividade que se traduz numa alimentação baseada em muita substituição por embutidos e salgados,
em vez de carne, frango, né? O país passa por um consumo muito reduzido de carne vermelha, né? Já vamos encerrar. E, nesse contexto, uma priorização de consumo de embutidos, salsicha, mortadela, como sendo a proteína, que não podemos falar tecnicamente que é uma proteína, associado, tá, a uma fonte de carboidrato. E aqui também, o tempo é curto, algumas ações, ação externa do Hospital Orfeu Loyola, ação interna com pacientes, familiares, aqui nas nossas instalações da quimioterapia, um dos nossos materiais educativos. A professora Sandra já discorreu aqui, nós íamos, né, mas ela entrou já em bastante detalhes sobre a região norte, nordeste. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Eu quero agradecer muito, em nome do TJCC, a participação das nossas especialistas, nutricionistas e educadoras, porque eu jamais esquecerei, você falou muito bem, são nutricionistas e educadoras. E antes da gente fechar o nosso painel, porque infelizmente a gente vai ter que terminar, não tem jeito, pode falar. Eu queria convidar uma pessoa que vem contar um pouquinho de um projeto muito interessante, resultado de uma oficina culinária, ou de um projeto de oficina culinária. Então, por favor, Railda Conceição Ferreira Brito Tuma, da Universidade Federal do Pará. Por favor, conta para a gente um pouquinho do projeto e fala um pouquinho do livro, né? O livro de culinária saudável. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Ela falou aqui Universidade Federal do Pará, né? Tudo que ela falar mais aqui, eu sou aposentada. Então, eu estou hoje representando, estou falando aqui de um trabalho que foi feito na nossa Secretaria de Saúde, de Estado de Saúde Pública, a CESPA. Tivemos representantes de manhã aqui, né? E dizer que a primeira oficina que a Tainá falou, aqui a Tainá nos falou sobre as oficinas de capacitação de multiplicadores. A primeira oficina, em 2012, realizada pelo INCA, no Brasil, foi aqui em Belém do Pará. Ah, mentira. E dizer... Mentira isso, é mentira. Está fazendo 10 anos isso. Então, dizer que realmente essas iniciativas como a do INCA, como desse grupo, todos juntos contra o câncer, eles são alguma coisa que vão muito além do que é a ciência, do que é produção. Não. Todas as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de trabalho, elas têm um elan, que é a pergunta que todos deveríamos fazer quando entrarmos num ambiente desse. Alguém aqui já teve câncer? Alguém aqui já teve algum parente com câncer? Então, em todas as salas que nós entrarmos no Brasil e que fizermos essa pergunta, provavelmente 100% do auditório vai levantar as mãos. Então, qualquer pessoa que receba uma capacitação do INCA ou do Todos Juntos contra o Câncer, se ela levantou as mãos, ela vai com certeza ser um parceiro para sempre. Tá? Eu vou falar para vocês aqui e mostrar para vocês, trazer para vocês verem um trabalho que nós produzimos em Belém do Pará, a partir da conversa que nós tivemos com o INCA. E, a partir daí, o Estado do Pará, a Secretaria, o Governo do Estado comprou essa ideia, produziu a primeira cartilha em 2015, teve sua segunda edição em 2019, e em 2017, quando o INCA fez 80 anos, essa experiência que eu estou falando para vocês, que foi construída por muitas mãos e por muitas cabeças e por muitos corações, ela recebeu uma premiação do INCA, do qual a gente tem muito orgulho, porque é um trabalho regional, que qualquer um de vocês que estão aqui pode fazer. Tá? Então, independente de trabalhar na Universidade Federal do Pará, na Prefeitura Municipal de Belém, na Secretaria de Saúde, porque em 40 anos eu trabalhei em muitos lugares, né? 40 anos de trabalho, a pessoa jornada foi andou longa. por muitos lugares. Hoje eu estou conselheira do Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região,
E digo para vocês que, mais do que isso, eu continuo sendo uma multiplicadora de ações de prevenção do câncer, porque isso é para sempre. Muito né? bem. Não é porque sai do órgão e esquece o que aprendeu. A gente nunca esquece o que aprendeu. Então, nós trouxemos hoje, em nome da Secretaria de Saúde, que apesar de eu ter saído da Secretaria de Saúde, eu sou, parece que ainda funcionária da Secretaria de Saúde. Então, em nome da CESPA, nós vamos fazer, eu acho que é um sorteio, não é isso? Essa aqui é a cartilha, tá? Essa cartilha já com a roupa nova de 2019. É uma cartilha de culinária saudável com receitas para a prevenção do câncer, usando alimentos de verdade, como a gente fala hoje, né? Sem os ultraprocessados. E essa cartilha vai ser sorteada. Railda, Pois me não? disseram que não vai ter sorteio, né? Vai ser Eu não distribuído, sei. não é Se isso? tivermos 30 pessoas na sala, não tem sorteio. É, E então o acho outro que vamos material que distribuir. foi produzido também em 2015 é o manual de multiplicadores, né? O INCA, quando veio para cá, nos trouxe um manual de multiplicadores, mas como nós somos audaciosos, nós achamos que nós merecíamos um manual de multiplicadores da região norte, do estado do Pará. Então, nós fizemos o nosso, nós temos o nosso. Então, nós vamos fazer um sorteio desse material. Temos muito orgulho de estou falando hoje em nome do Conselho e em nome da CESP, porque todos me autorizaram a fazer isso. Tem um monte de funcionários, minhas coleguinhas ali. Então, estou autorizada em falar em nome da CESP. Dizer que aqui, a parte da prevenção do câncer, que foi falado hoje pela Carla, né, que esteve aqui. Sim, sim. A Carla, né? Doutora que Carla. O compromisso do governo do Estado, independente de qualquer coisa, ele é sim a favor e apoia muito qualquer ação que a gente tenha em relação a esse tema, isso com certeza, tá? Então, nós vamos fazer esse sorteio. Dizer para vocês que os 2 materiais estão disponíveis no Em meio site digital, do né? Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região, crn7.org.br. Tem a versão online, ok? Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, querida. Esse vai ficar para mim, tá bom? Ó, pronto. Pessoal, muito obrigada pela paciência, obrigada às nossas palestrantes, especialistas, nutricionistas e educadoras. Obrigada a você que está aqui comigo, Jacilda. E um abraço a todos, fiquem conosco. Vamos tirar uma fotinha para poder registrar o momento e, na sequência, almoço e retorno para os próximos painéis da tarde. Fiquem aí, por favor, Sandra, Bianca, Bruna e Tainá. Vamos tirar uma foto com vocês aqui ao fundo. Vê se dá certo. Sorrindo, sorrindo. Sorriso digital.